Prezados e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, principalmente aqueles que não pude fazê-lo pessoalmente. Dizer aos irmãos que é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui novamente nessa congregação, revendo os irmãos, podendo realizar essas reuniões que ainda se darão hoje e amanhã. Agradecer pela sua presença, pela sua participação. Por isso, com muita fé, reverência, solicito a todos que se coloquem em pé. Nós iremos oficializar a nossa reunião com uma oração. Sentido de oração, cabeças curvadas, mãos voltadas ao alto. Glorioso e onipotente Deus e Pai celestial, Pai bendito, nós muito te amamos, exaltamos e glorificamos o teu santíssimo nome, bem como também de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, aos quais nós adoramos, louvamos, exaltamos os seus santíssimos nomes e agradecemos por tudo quanto tem feito em nosso benefício e em nosso favor. Mas nesse momento especial, vou nessa santa reunião, pedir a bênção da Senhora e do Santo Profeta Irmão Aldo, que está conosco, que está ao nosso lado, para nos ajudar, para nos fortalecer na fé, no ânimo e na coragem, nos dando assim as bênçãos celestiais. Vó bendita, Santo Irmão Aldo, eu rogo desde já que a Senhora também abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, que a Senhora também justifique os que não puderam vir, aqueles que moram em sítios, fazendas, chácaras, abençoa-os, pois muitas vezes fazem ou se valem da Hora Milagrosa, ou através da internet, das transmissões online. E também não posso me esquecer dos nossos irmãos, amigos, que residem em outros países e continentes. Que a tua bênção, a tua graça permaneça com eles e que eles possam ter a cada dia, cada vez mais, o entendimento necessário para obedecerem à Senhora, obedecerem a essa disciplina e esta doutrina, tendo a fé nela, logicamente. Por tudo, vós, Santo Profeta Irmão Aldo, a nossa sincera gratidão. Amém. Número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem lugar, e que marcha confiante
Nossa irmã e senhora Elza Pérez da Silva, residente na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, compartilhou o seguinte depoimento de fé. E eu, Elza Pérez da Silva, gestante de 8 meses, seguia com meu esposo, o senhor Sebastião Eugênio dos Santos, para o trabalho em uma motocicleta. Durante o trajeto, deparamos-nos com um veículo cujo condutor atravessou a pista por onde transitávamos, sem observar a sinalização. Diante do perigo iminente, clamamos pelos poderosos nomes da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e fomos atendidos, apesar do susto e da agitação, especialmente por conta da minha gestação, conseguimos seguir para o trabalho, dando graças a Deus Pai pelo livramento recebido. Ao retornarmos para casa naquela noite, entrei em trabalho de parto e fui encaminhada à maternidade. Mais uma vez, elevamos nossas súplicas às mães celestiais, confiando na proteção divina, pois o período gestacional ainda não havia se completado, o que representava risco tanto para mim quanto para o bebê. Novamente fomos atendidos. A criança nasceu com vida e eu fiquei bem. No entanto, devido às dificuldades respiratórias, a recém-nascida precisou de atendimento na UTI neonatal por 5 dias. Durante esse período, graças ao amparo celestial, apresentou boa resposta ao tratamento especializado. Após mais 2 dias sob observação médica, a menina recebeu alta hospitalar, trazendo imensa alegria para nós, pais, que reconhecemos essa bênção, o atendimento às nossas orações em meio àquela situação de risco. Encerro esse depoimento de fé prestado em março de 2024, direcionando em meu nome e do meu esposo, ações de graças a Deus Pai, as benditas Mães Celestiais, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, bem como ao Santo Irmão Aldo, em reconhecimento pelo livramento concedido e pela vida e saúde de nossa filhinha.
Na sequência, irmãos, irei fazer a leitura da mensagem contida no boletim dessa semana. A primeira, Jesus, Nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo no governo da Igreja Apostólica. Deus, o Pai, só pode exercer pleno domínio sobre um povo por meio de um governo teocrático, ou seja, um governo que o poder vem diretamente dele. A palavra teocracia vem do grego, theos, Deus, mais kratos, poder. Isso significa que Deus governa seu povo por meio de uma pessoa escolhida, dotada dos dons da profecia e da revelação, que transmite sua vontade e suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas, foi também através de seu próprio Filho, Jesus, enviado à terra para ensinar, orientar e imprimir nos corações humildes e bondosos sua palavra, seus ensinamentos e suas regras morais. E no tempo atuais, Deus voltou a reinar por meio de seu Filho amado, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Jesus confiou aos seus apóstolos a missão de guiar o povo de Deus, e eles nos deixaram ensinamentos preciosos sobre a vontade divina. No entanto, com o passar dos anos, tornou-se difícil para Jesus falar e orientar de forma plena e perfeita, pois não havia entre os fiéis alguém com o dom da revelação e da profecia para conduzi-los. Mas Jesus prometeu que voltaria a falar ao seu povo por meio de um servo fiel e consagrado, um santo que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, a justiça e o juízo. Esse Consolador ensinaria o povo a fugir do erro e do pecado, santificaria os corações e imprimiria neles uma lei perfeita e justa, capaz de livrá-los da corrupção e dos maus costumes. Na Igreja Apostólica essa promessa se cumpriu. Deus falou por meio de seus profetas. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com meu povo depois daqueles dias. Na mente deles imprimirei as minhas leis, e no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje, Deus continua a governar seu povo por meio de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles, por meio do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, transmitiram à Igreja a vontade soberana de Deus. Fizeram tudo para que esta Igreja permanecesse fiel ao seu sagrado dever de obedecer, sempre fugindo do erro, do pecado e das modas inconvenientes para os filhos de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, o autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa são as rainhas que governam esse povo ao lado do Santo Irmão Aldo. Juntos salvam, libertam, curam e ajudam os fiéis apostólicos a vencerem o pecado e todas as forças do mal, para que um dia tenham direito à vida eterna, onde não há sofrimento, nem tormento, nem lutas, nem noite, nem calor, nem maldade, mas apenas luz, vida e paz eterna. Por isso, povo apostólico, lutem para conservar essa riqueza espiritual que a Igreja possui, a presença desses santos de Deus à frente do nosso caminho, que eles os guardem em todos os momentos da vida, para que sejam fiéis ao voto do batismo e obedientes em todo o viver, à perfeita doutrina que moraliza
e a disciplina que honra e edifica o nosso ser. Assim, Deus poderá reinar sobre nós para todo o sempre. Amém. Há ainda uma outra mensagem que tem o título: a inveja, um sentimento que corrói a alma e afasta de Deus. Vivemos em um tempo em que os valores espirituais têm sido cada vez mais ignorados e muitos corações têm se deixado dominar por sentimentos que não vêm de Deus. Entre esses sentimentos, a inveja se destaca como um dos mais perigosos e destrutivos. Ela não apenas fere profundamente quem a sente, mas também causa danos reais àqueles que são alvo dela, especialmente quando não vigiam e não estão firmes na fé. Por isso, é essencial que compreendamos o que é inveja à luz da palavra de Deus, para que possamos enfrentá-la com sabedoria, oração, fé e amor. A inveja é a tristeza, um incômodo que alguém sente ao ver outra pessoa feliz, bem-sucedida ou abençoada. É o desejo de possuir o que é do outro. Seja bens materiais, talentos, relacionamentos ou reconhecimentos. Esse sentimento nasce da comparação constante e da insatisfação com aquilo que se tem. O invejoso não consegue se alegrar com as conquistas alheias e muitas vezes chega a odiar quem possui aquilo que ele cobiça. As Escrituras nos ensinam que a inveja é um pecado que contamina o coração e abre espaço para outros males, e que ela gera frutos amargos. Em Provérbios, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Pedro, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esses versículos revelam que a inveja não é apenas um sentimento isolado ou passageiro, mas uma porta aberta para muitos outros pecados. Maledicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. Competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro, e com isso iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. Descontentamento é uma insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. Rancor e até ódio, que são sentimentos intensos de raiva e aversão. Aversão ao amor e à verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e bondade dos outros. Esses frutos destroem relacionamentos, dividem famílias, enfraquecem comunidades e afastam o homem da presença de Deus. Geralmente há duas consequências principais para a inveja. Para quem sente, o invejoso vive em constante tormento. Ele não encontra a paz, pois está sempre olhando para o que o outro tem, sem reconhecer as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Sua alma se torna amarga e seu espírito se distancia da luz divina. A inveja corrói por dentro como uma doença silenciosa que apodrece os ossos, como diz a Escritura. Para quem é alvo, a inveja pode se manifestar em palavras maldosas, difamações, olhares carregados de rancor e até em atitudes destrutivas. Comumente, fala-se do olho mau ou do quebranto, que representam essa força negativa lançada contra alguém.
Embora não devamos alimentar superstições, sabemos que a maldade pode sim afetar emocional e espiritualmente aqueles que não estão firmes na fé. A boa notícia é que há cura e libertação para o coração invejoso. Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. O primeiro passo é reconhecer o pecado, confessá-lo diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo transforme o seu coração. São João afirmou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Além disso, é preciso cultivar um coração grato. A gratidão é um antídoto da inveja. Quando aprendemos a valorizar o que temos, a reconhecer as bênçãos diárias e a confiar que Deus tem um plano único para cada um de nós, deixamos de olhar para o outro com cobiça e passamos a celebrar suas vitórias com amor. Para aqueles que se sentem afetados pela inveja alheia, a proteção está na fé. A oração, a comunhão e a confiança em Jesus Cristo são escudos contra todo o mal. Não precisamos temer o olho mau ou o quebranto quando estamos firmados na rocha que é Jesus. Lembre-se desse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aconselhamos a crer e confiar em Deus e em seu poder, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja Apostólica, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda guardam sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender desses pecados e confiar plenamente nos santos de Deus, entregando-se a eles com firmeza de coração. A Santa Avó Rosa e Jesus são a salvação de todos, pois são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com esses santos e com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo em seus pensamentos e orações, teremos proteção e amparo. Não precisam temer os sentimentos maus dos invejosos, mas devem ser fiéis a tudo que estes santos nos ensinaram. Queridos irmãos, esta é uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Se há em seu coração qualquer raiz de inveja, não ignore. Peça a Deus e aos nossos santos que arranquem esse sentimento e o substituam por amor, contentamento, generosidade. E se o irmão tem sido alvo da inveja, não se abale. Permaneça firme na fé, confiando que Deus e seus santos são seu protetor e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Seja fiel. Que possamos ser uma igreja livre da inveja, cheia do Espírito Santo, onde cada irmão se alegra com a vitória do outro. Que todos caminhemos juntos rumo à eternidade com Deus. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos para todo sempre. Amém. Portanto, irmãos, aí está esta segunda mensagem, a primeira, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo no governo da Igreja Apostólica. E a segunda sobre a inveja, um sentimento que corrói a alma
e afasta de Deus. Irmãos, primeiramente nós precisamos entender que esta igreja é do reino dos céus, que ela nasceu por vontade divina e veio para trazer a fé, o amor, a esperança de dias melhores, e para que nós pudéssemos assim praticar uma doutrina e obedecesse uma disciplina. Por isso que Jesus, ao seu tempo, prometeu outro Consolador para ser o grande continuador da sua obra. Deixou seus discípulos, seus apóstolos, mas era preciso completar a missão dele. Daí, preparar todos aqueles apóstolos para que com ele ajudasse a pregoar o evangelho, mas na esperança de formar de um deles a pessoa que fosse ou que viesse a ser o outro Consolador. Logicamente isso não se deu naquele tempo. Por quê? O Pai governava na terra um povo, desde os tempos dos patriarcas, Abraão, Jacó, e também através dos profetas, Moisés, Elias, Eliseu. Moisés deixou Josué como sucessor. Elias deixou Eliseu como seu sucessor. Esses não prepararam sucessores. Então Deus Pai sempre se manifestou na terra através de uma pessoa preparada para receber os seus dons e virtudes, para governar um povo, inspirar um povo, dar ao povo o verdadeiro entendimento, para que a verdade os convencesse da doutrina que estava sendo pregada. Não só a doutrina que Jesus pregou ao seu tempo, convencendo a muitos, como a dos profetas, como a dos apóstolos, e nos tempos presentes, podendo formar o outro Consolador, a Santa Borrosa, para ser na terra parte deste governo teocrático, porque precisaria ter dons e virtudes preciosas. Não poderia ser uma pessoa impura, fanática, mas uma pessoa já preparada e predestinada para uma missão, que foi o caso da Santa Borrosa, que também foi providencial que viesse o seu sucessor, ou o profeta, o santo profeta irmão Aldo, a nascer na casa dela, nos braços dela, porque ela assim o consagrou a Deus, e lhe deu o nome de Aldo, e viu nele já qualidades. Então estou resumindo bastante a história da igreja, que começou no início, quando a raça pecou, quando aquele primeiro casal desobedeceu, e foi enganado pela maligna. Ali então entrou a semente maligna, entrou os maus sentimentos. E de lá para cá, Deus permitiu que a raça continuasse, mas providenciou os seus patriarcas. Veio o dilúvio, a família de Noé foi salva. Aí vieram os patriarcas, vieram os profetas, até que veio, através da promessa de Isaías, a promessa da vinda do Cristo, do Salvador, que nasceria de uma virgem santa e pura, e daria o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então Jesus veio da descendência de Davi, nasceu da Virgem Maria, uma jovem pura, bela, linda e formosa, que todos a admiravam. Então veja que o plano de Deus vem lá de trás, e foi traçado por Jesus e pelo Pai no princípio, porque o primeiro que Deus criou foi Jesus. Depois criou os santos, os arcanjos, os serafins, querubins. Logicamente já tinha criado todas as coisas, aqueles que participaram de toda a criação divina. Então vejam, irmãos, que Deus Pai providenciou tudo para dar oportunidade de salvação e redenção. Por isso que o apostólico precisa crer e confiar nesses santos com toda a alma e com todo o coração e com toda a sua força e com toda a sua fé. Porque se não fosse pelo governo desses santos, nós não seríamos o que nós somos hoje.
a igreja apostólica continuadora da igreja primitiva de Cristo, que disse ao tempo da direção atual: por que vocês não colocam o nome da igreja? Eu quero que seja chamado Igreja Apostólica somente, em homenagem aos meus apóstolos, porque se não fosse por eles eu não teria cumprido a minha missão. O programa Hora Milagrosa, por que não colocam a Hora Milagrosa? Foi Jesus que deu o nome também do programa radiofônico. E Jesus foi governando a igreja, foi preparando a Santa Vó Rosa, foi fazendo com que a direção primitiva se encontrasse. Ela morava perto, na Avenida Celso, ali próximo da Avenida Celso Garcia, onde é o Banco Bradesco, foi a tenda. E ela morava ali perto. Até me mostraram a casa que ela morou em São Paulo. A rua, perto da rua Heitor Bariani, onde era o alojamento dos homens, uma rua atrás, se não me engano, era a rua onde a Santa Vó Rosa morava, se não me engano, na terceira ou a quarta casa, um pastor me mostrou. E ela, passando pela Celso Garcia, onde é hoje o Banco Bradesco, ali era a tenda. Saudoso bispo vai, vê aquela senhora com aquelas sacolas pesadas e a chama e a convida para participar da reunião. E ela, na reunião seguinte, vem, gosta e fica e nunca mais saiu. E se converteu na casa dela, através de um hino. E quando chegou na casa dela, ela se ajoelhou e disse: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. E ela começou a ser dedicada na igreja. Uma diaconisa que teve destaque, a direção viu nela uma pessoa especial. E Jesus começou a tomar conta dela. Daí falar do governo da igreja através desses santos. Porque quem via Jesus via o Pai. E quem via a avó? Via Jesus no sentido da fé, do olhar espiritual. E quem via o irmão Aldo, irmãos? Quem via? Quem viu o irmão Aldo, irmãos, via Santa Vó Rosa com os olhos da fé e sentia nele a presença dela. Eu creio que muitos tiveram essa experiência e a comprovação daqueles que creram. E dos dons do irmão Aldo, a profecia dele, que tem se cumprido, ainda irá se cumprir, coisas que ele falou ainda na vida do corpo dele, para determinadas pessoas e em relação também à obra de nossa amada Igreja Apostólica. Então, sem dúvida nenhuma, o irmão Aldo é o profeta desses tempos do fim, é o nosso pastor por excelência, é o irmão que nós não esquecemos, que nos dá saudade, só de lembrar dele. Quanta falta nos faz, irmãos, quando tínhamos uma dúvida: irmão Aldo, eu estou passando por dificuldades, o senhor me ajuda? E às vezes na fila ali, quando aquelas correntes desciam e o povo saía para cumprimentá-lo, e ele falava: eu já sei do seu caso, eu vou pedir para a avó. Outros ligavam, e a pessoa só de ligar, passando o recado para a irmã Ifigênia, ele já tomava conta do assunto. E às vezes no outro dia, quando ele ligava, por volta das 11 horas da manhã, 11h30, eu sei dos horários que a Ifigênia me falava, a irmã Ifigênia. Aí o irmão Aldo tomava conhecimento assim, do recado, mas ele já estava tomando conta da situação desde que a pessoa passou o recado para a irmã Ifigênia. E às vezes quando ele recebia o recado dela, o caso já estava solucionado. Então, um dom especial do nosso santo profeta irmão Aldo. Dom de onisciência, de onipresença, dom de revelação que é necessário para um profeta exercer um ministério nessa terra e para ser parte do governo de Deus, do governo teocrático. Como está dito nesse boletim sobre a teocracia, é o governo de Deus na terra. Porque sem o governo de Deus na terra, não poderia haver a igreja dele, com a orientação sábia dele, através de um legítimo representante escolhido para uma missão especial. Senão o que haveria na igreja?
haveriam pessoas fanáticas. Hoje eu tive uma revelação. Porque tem por aí, né, irmão? Vamos nem citar a igreja. Mas tem por aí, eu tive uma revelação hoje, pastor, não sei o que tem. Jesus me falou, Jesus me revelou. Nós não criticamos, mas nós falamos o que nós entendemos e o que é verdade. E nesta igreja ninguém faz isso porque existiu e existe um dom na igreja, que é o dom de pregar, dom de evangelizar, dom de cantar, dom de reger. Então nós somos regidos por um dom que está sobre a igreja já, e que foi exercido em corpo físico pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Profeta Irmão Aldo, trazendo essa história para os dias atuais. Por isso que nós tivemos e temos um governo teocrático, porque a Santa Avó Rosa deixou a igreja preparada para ser continuada através de um sucessor, de um substituto, que nós sabemos que é o Irmão Aldo, porque ela mesma disse ao seu tempo, que era uma das exigências do Pai de Jesus, porque ela pediu para exercer a sua missão em espírito. E a única exigência foi que ela preparasse o seu sucessor e o seu substituto na terra. Por quê? Para garantir o governo teocrático de Deus. Porque a avó recebia a bênção do Pai diante do trono dele quando era levada por Jesus até o trono. Falava com a Virgem Maria ao lado do trono dela. Era levada ao meio dos santos apóstolos, e quem mais a interrogava? São Pedro. Então a avó era a expressão legítima de Jesus, nosso Senhor. Alguns colegas, principalmente um, que eu sempre tive muita proximidade, me falou que quando ele era jovem, mocinho na igreja, ele viu a avó e disse: aquela mulher é Jesus. Então ele enxergava nela Jesus. E o tio que acompanhava ele disse: mas você entrou agora, já está sabendo mais do que eu. Então o que é a fé? Um coração bom, um coração humilde que se converte, que crê. E ela vai e aconselha aquela pessoa: eu vou fazer de você um obreiro valoroso, fique aqui conosco. Pessoas que não tinham saúde, ela restaurou a saúde da pessoa. E assim a avó foi tomando conta de todos e formando a igreja, Jesus se manifestando a ela e dando as revelações a ela, até que ela pudesse então já ser considerada o outro Consolador. Por São Pedro, por Jesus, pela Virgem Maria, por Deus Pai, já era considerado o Espírito Consolador. E eles muito admiravam os apóstolos da sabedoria que ela tinha, porque ela era muito rápida no raciocínio dela, respondia prontamente. Então, irmãos, vejam que o governo da igreja apostólica é um governo teocrático, porque para ser um governo teocrático não pode haver fanatismo, não pode haver sentimentos maus, tem que ser um povo puro, humilde e consagrado. E é isso que a Santa Avó Rosa fez. Preparou o Irmão Aldo, nos ensinou toda a doutrina e toda a disciplina. Deu a continuidade. O Irmão Aldo, naquele terceiro dia ao amanhecer, ela aparece a ele, ao lado da Virgem Maria Santíssima, e apresenta a Virgem Maria para ele. E diz que a partir dali ele governaria a igreja através do dom dele. Diga ao povo que eu sou a grande bênção. E deu todas as orientações a ele de como proceder e como deveria ser o seu ofício fúnebre e o seu sepultamento. Mas não diga ao povo a quem eu apareci. Manda dizer que eu apareci a um irmão. Logo depois, algum tempo depois, obviamente, foi revelado que a pessoa era o Irmão Aldo, porque então foi mantido em segredo, mas os mais próximos sabiam que se tratava dele. Tanto que a Santa Voz exigiu que ele participasse dos documentos de ato e estatuto da fundação da igreja, que foi alterado e incluído o nome dele como diretor superintendente da igreja apostólica. O bispo como presidente, a irmã Odete como diretora responsável pela disciplina, e assim se formou a direção e depois
que a avó se formou direção com o bispo, o missionário Odete, e o irmão Aldo já como sucessor dela, no governo da igreja, representando ela em todos os seus dons e virtudes, sendo ele o legítimo representante e herdeiro dos dons do Consolador. Ele se equiparou a ela em dons, qualidades e virtudes. Quem dava, eu creio que até hoje, o preparo final para o apostólico era o irmão Aldo. Ele ia e dava o preparo final para aquela alma ser levada aos céus. As cartas que chegam na sede, até hoje, é a Virgem Maria e Santa Rosa que tomam conta dos pedidos que vêm nas cartas que os irmãos escrevem pedindo oração e solução de problemas. Então, irmãos, a igreja continua a mesma, porque nós temos o Evangelho do Reino dos Céus, nós temos uma doutrina perfeita e temos uma disciplina, porque sem doutrina e sem disciplina, o povo não se santifica, não se consagra e se corrompe. O irmão Aldo disse, o povo sem profecia se corrompe. Então é preciso que haja o dom da revelação na igreja. É preciso que haja a orientação dos céus. Por isso que nesta igreja nós não vemos fanáticos. Que foi dito na época, a partir de hoje, o mal não entrará mais naquelas portas. A Santa Rosa mandou dizer, porque Jesus já havia tomado conta dela e preparado ela. Então, se algum simulava algo parecido, teve uma ocasião que um pastor estava realizando uma reunião em nossa igreja, numa das congregações, e uma certa pessoa lá deu um chilique, deu um desmaio lá, ligaram para o irmão Aldo. O irmão Aldo falou, joga um balde d'água nele, que não tem nada disso aí não. E assim fizeram. Aí não entra nada não, o que é isso? E a pessoa fazendo, né? A pessoa às vezes, ainda havia algum fanático em nosso meio, que não aceitou muito a Santa Vó Rosa e nem o irmão Aldo. Então teve pessoas que continuaram com a fé, e continuaram a creram na avó, e creram no irmão Aldo, no governo dele, e continuaram na igreja. E muitos não aceitaram. Não aceitaram a avó como a pessoa portadora da voz de Cristo, portadora da voz de Deus, porque Cristo é como ver Deus, é Deus entre nós. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, a Virgem Maria também são. Como eles estão presentes em nossa reunião. Quantas vezes eles estão ao nosso lado e nós não vemos. Às vezes nós estamos tristes, preocupados, às vezes uma semana difícil, mas eles estão ali protegendo, amparando, nos livrando dos males, das setas do mal, para que nós possamos ser confortados pela palavra, pela unção poderosa do santo profeta irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. E quantas vezes a Virgem Maria consolou o irmão Aldo, consolou a Santa Vó Rosa. A Virgem Maria tomou conta da Santa Vó Rosa desde o ventre dela. E Jesus passou a tomar conta dela principalmente, presencialmente, em espírito, quando ela começou a ser usada. Ele não deixou ela mais, para garantir a vitória dela. Então ele deixou a glória celestial para ficar ao lado dela, para que ela fosse a grande vencedora, como realmente foi, e venceu todas as lutas. E como o irmão Aldo também tinha a Santa Vó Rosa ao seu lado, tinha o profeta Daniel, Moisés, Elias, que o auxiliavam no ministério dele, assim também foi a Santa Vó Rosa. Jesus também teve auxílio de santos e anjos, porque uma das missões dos santos e anjos era vir à terra trazer a bênção, a graça aos fiéis e consagrados. E foi uma das primeiras coisas que Jesus falou à igreja, falando sobre a mãe dele, a nossa mãe celestial, que ele nunca a destratou, mas sempre a muito respeitou e considerou, porque na palavra, na Bíblia Sagrada, está um dizer dizendo, mulher, ele nunca disse isso à sua mãe, ele sempre a muito respeitou, foi uma das primeiras coisas, e falou do poder dos santos,
Então Jesus, a partir dali, veja como uma doutrina precisa ser perfeita para que o povo seja perfeito e seja alicerçado na verdadeira doutrina e na verdadeira disciplina dada por ele. Porque se fosse uma igreja que não tivesse orientação dos céus, ela facilmente se deixaria levar pela sabedoria humana, que através de pensamentos e reflexões levam a um determinado comportamento, que se não tiver a inspiração divina ou tiver uma revelação divina, ela passa a se tornar uma pessoa sem inspiração. E uma pessoa que às vezes tem a sabedoria humana, mas não tem a unção dos céus, não tem valor. Porque o que convence é a verdade. E a verdade, quem precisa estar com a verdade, quem convence é o Espírito Santo, nos tempos atuais representados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Profeta Irmão Aldo, pela Virgem Maria, por Jesus nosso Senhor. E Ele próprio atua na igreja, o próprio Deus e também o seu divino Espírito Santo, que está presente nas reuniões de oração e em todo o trabalho da igreja, através desses santos gloriosos que vêm dos céus trazer a sua bênção e trazer a sua graça. Mas vigiem, irmãos, em relação aos maus sentimentos, não tenha sentimento mau algum, porque a Santa Avó Rosa tem muito a nos dar. O irmão Aldo disse também, eu tenho muito a dar ao meu povo, mas é preciso que mereça a minha graça e a minha bênção. Então, o irmão Aldo tinha muito a dar a nós, mas nós teríamos que merecer. Então devemos estar contentes com o que Ele pode nos fazer. Às vezes uma casinha simples, agradecer, irmão Aldo, vó, obrigado por essa casinha, aqui eu não me molho, é aqui que eu vivo. Vó, obrigado pelo carrinho que eu tenho, a senhora me deu esse carro simples, mas olha, é tão útil, muito obrigado. E assim a avó vai abençoando ainda mais, que a pessoa vai prosperando e progredindo. A humildade. Quando vê uma pessoa bem, uma pessoa às vezes próspera, um grande empresário, médio, pequeno, que Deus o abençoe, que bom que essa pessoa está se dando bem, está tendo sabedoria para administrar a sua empresa, o seu negócio, então que Deus continue ajudando. Então nós temos que sentir o que? Felicidade na prosperidade do nosso próximo. Quando a gente vê alguém progredindo, prosperando, nós temos que sentir felizes. Que Deus continue abençoando essa pessoa, que ela seja próspera, feliz e muito abençoada. Esse é o pensamento que nós devemos ter. E saber que nós temos santos poderosos, que podem nos dar tudo, desde que mereçamos, e que não percamos a fé, porque muita fartura, ou muita coisa material, muita riqueza, acaba levando a pessoa à avareza, ao pecado, ao erro, ao mundanismo, e a outros sentimentos piores do que a inveja, porque é um efeito cascata, um atrai o outro, e a pessoa se contamina por completo, como aconteceu lá no passado. Por isso, irmãos, vigiemos, e que a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo continuem nos ajudando e nos abençoando, porque Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, no governo da Igreja Apostólica, são eles, o governo realmente teocrático que estão nessa igreja, e que nos ajudam a vencer e nos dão grandes vitórias. Então nós devemos crer neste governo. E agora, irmãos, ainda temos mais uma apresentação para finalizar a nossa reunião. Antes da oração final, pelo coral CS 309, Divino Protetor.
Santo irmão Aldo, o santo sucessor que está ao nosso lado, na alegria e na dor, luta com poder. Luta e não cansa, para que a paz enlace o coração da alma mansa.
Prezados e amados irmãos, desde já peço desculpas por ter passado alguns minutinhos. Eu tinha que falar algumas coisas para completar o que eu havia começado, mas amanhã nós iremos concluir a mensagem, daremos continuidade. Agradeço pela sua presença, pela sua participação, áudio e também som. Agradeço pela transmissão, pela gravação das imagens e as apresentações dos nossos irmãos coralistas, músicos e regentes, e também pela presença de amigos de ministério, a trabalho dos diáconos e diaconisas, que muito foram úteis na realização dessa reunião, e será também amanhã, quando iremos participar de mais uma reunião apostólica. Da minha parte, dizer que estou muito feliz em estar aqui. Por gentileza, todos em pé, vamos orar. Sentido de oração. Glorioso e eterno Deus e Pai Celestial, querido e amado Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, querida e Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e Santo Profeta Irmão Alto, nós adoramos, enaltecemos e engrandecemos seus santíssimos nomes, porque, Vó, estamos encerrando mais uma reunião, não só aqui, sei que em muitos pontos desse país, outras ainda que terminarão mais tarde devido ao fuso horário, mas eu peço à Senhora, Vó, e agradeço por tudo que a Senhora fez conosco nessa reunião, nos abençoando, junto com o irmão Aldo, nos dando alento, nos dando a paz, nos dando o consolo. Mas eu peço desde já que logo mais estarão indo para os seus lares, suas casas, que a Senhora coloque um anjo ou um santo na companhia deles, que eles cheguem em segurança e tenham uma boa noite, um bom descanso, e amanhã posso estar novamente aqui para mais uma reunião apostólica. Por isso, oro também pelos ouvintes da Hora Milagrosa, para aqueles que não puderam vir, que a Senhora assim o justifique. E também os nossos irmãos que residem em outros locais, sítios, fazendas, chácaras e em outros países e continentes. Que a tua bênção, a tua graça, o teu amparo e o teu consolo permaneça com eles. Mas também rogo e me lembro desses nomes aqui contidos nessa caixinha de oração. Nomes que pedem saúde, solução de problemas, alguns acamados, internados com doenças graves, incuráveis pela medicina, mas a Senhora com seu poder divino e celestial, restabeleça a saúde deles, e que eles tenham paz, e possam assim te louvar e te glorificar, não só pela saúde, mas também pela solução dos problemas da vida, quer seja em casal, em família, no trabalho, ou alguma perseguição, que a Senhora possa assim, Vó, afastar todo o mal, e eles gozem da tua bênção e da tua paz. Por isso atende o pedido que eles fazem, não só através desses nomes contidos aqui, que eles fizeram por fé, e por muitas vezes as pessoas pedirem, ou espontaneamente nós estamos pedindo, para que um parente, um amigo, um vizinho seja curado, ou tenha uma solução de problemas. Mas também muitos fazem a sua oração individual, que a Senhora possa atender a todas elas, e eles sejam muito felizes e abençoados neste santo caminho. Irmãos, me despeço de todos, rogando mais uma vez a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, acompanhado da bênção do Santo Profeta Irmão Aldo, que também quem lhes dá a bênção, nosso Senhor Jesus, acompanhado da bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, que sempre tem estado ao lado em nossas reuniões. Mas recebam também a bênção gloriosa, poderosíssima de Deus, o nosso Pai, na comunhão do seu divino Espírito Santo. Tenham paz, alegria, saúde e felicidade, e gozem dessa grande bem-aventurança. E tenham uma boa noite e um bom descanso. Amém. Paz do Senhor a todos e até amanhã.